de uma celebração que o Senhor Jesus ordenou antes. Pode sentar. O Senhor Jesus ordenou antes de ser crucificado e de ser depois assunto ao céu. Firmou nesse dia uma aliança perpétua, porque Deus veio ao longo das gerações, ao longo dos tempos, firmando a aliança com o povo de Israel. Ele veio firmando a aliança de fidelidade, de obediência à palavra do Senhor junto ao povo de Israel. Já por ocasião da Santa Ceia do Senhor, Ele agora firma uma aliança perpétua para com todos os homens, através do seu sangue. Então nós temos que entender que esse momento em que Ele fala assim, que nós devemos fazer isso em memória do Senhor, Ele está dizendo o seguinte, para nós não nos esquecermos da aliança que Ele fez conosco, para que eu não me esqueça da aliança que Ele fez comigo, por ocasião da sua morte. Não só isso, mas porque Ele pagou o preço pelos meus pecados, Quem estava debaixo dessa condenação era eu. Mas Ele aprova o Senhor assumir o meu lugar e o seu lugar. Mas para isso, Ele não só assumiu, mas Ele fez uma aliança. E nessa aliança Ele derramou todo o seu sangue, na cruz. E aí, quando Ele instituiu isso antes de morrer, Ele instituiu e diz assim: este é meu sangue, é o sangue da nova aliança que eu faço com vocês. Agora, numa aliança existem dois personagens. Ele não fez uma aliança sozinho, Ele fez a aliança comigo. Então eu participo da aliança com Ele. E quando eu me casei, por exemplo, quando trouxeram as alianças, eu fiz um voto de fidelidade para minha esposa e consequentemente ela para mim. E isto foi firmado diante de Deus uma aliança. Ou seja, muitos vivem como se a aliança fosse de uma só pessoa, como se o próprio Jesus institui a ceia e faz uma aliança sozinho, sem ter o outro. Nós somos o outro, a igreja é o outro. Nós temos que entender isso e assumir o nosso papel nesta aliança, porque a parte de Jesus Ele cumpriu, pagou o preço, derramou o sangue, foi obediente. A palavra de Deus que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, Ele não deixou de suportar o que estava diante dele para suportar, que era a cruz. Mas não só isso, suportar a aflição e se desprender da glória de Deus Pai, da glória de Deus Pai. E eu imagino que este momento, essa situação, era muito maior, e um pesar, uma dor muito mais profunda do que a cruz, do que os açoites, do que os pregos e do que a lança ou outra coisa que foi utilizada ali. Porque Ele deixou a glória de Deus Pai. O seu clamor, veja que quando Ele está, a Bíblia não cita que Ele está, quando Ele está sendo pregado, ou quando Ele está lá no horto, no Getsemane, clamando e estando em profunda agonia, que Ele gritou, que Ele clamou em alta voz, O único momento em que Ele clamou em alta voz foi quando Ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Um momento em que Deus não podia participar, um momento da treva, porque
Deus é luz e nele não há treva alguma. Mas Jesus assumiu toda a treva sobre si. E nesse momento, Deus então se afasta. E esse momento foi um momento crucial para Jesus. Ele pagou o preço ali, dessa aliança que ele firmou conosco. Eu fiz a minha parte. E qual é a sua parte? Conversa. Quando nós falamos nisso, nós estamos entrando no contexto daquilo que nós vamos falar na noite de hoje. Eu queria que você abrisse no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 11. Precisamos entender o que significa isso, gente. Precisamos entender. Muitas pessoas tratam isso apenas como um cerimonial. Não. Para você lembrar da aliança que eu fiz com você. Lembra? Aí todo mundo, memorial de dor. Que dor? A minha dor. Deus estabelece um mandamento ao seu povo, mas eu creio que esse é o mandamento mais crucial que tem na nossa vida. Versículo 11 diz o seguinte: isso é crucial, inclusive para a nossa salvação. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Tem alguma outra versão aí? Sem o devido respeito. Um é sem o devido respeito e outro: o Senhor não deixará. Por inocente. Hã? Por inocente. Não terá por Inocente. inocente. Veja, olha o peso disso. Ele não deixará por inocente. Ou seja, ele vai considerar você e eu culpado se nós levarmos o seu nome em vão. Agora, o que significa a palavra em vão? Em vão. O que é a palavra em vão? Fala aí, Rafa. Em vão? Como eu vou explicar? Inútil. Sem devido respeito, né? Eu falo ter respeito, ter temor. Fala aí, Tiago. Quer dizer em vão? Então, quando você fala e a pessoa não se importa. Eu acho. O que é em vão, isso daí? Então, quando eu chamo, fico falando uma coisa, mas não é de coração. Eu fico falando coisas em vão. Se eu chamar Deus toda hora, mas não for de coração, eu estou chamando Deus em vão. Amém. Pergunta para os Sem universitários. propósito. Fala aí. Falou sem Aí, propósito. não, eu sei, mas eu quero. Fala essa lá. Fala, pastor, fala, Tiago. Sem propósito. Sem propósito, né? Sem propósito. É a mesma coisa que eles falaram aqui, mas é um nome mais O recheado. nome mais recheado. Glória a Deus. Só expressão. Você já viu aquele ditado popular que diz assim: nadou, morreu na praia. Ele nada por, vamos colocar aí, 2.000 metros. E quando vai chegando perto da praia, ele morre. O esforço dele foi Em vão. em vão. Ou seja, inútil, irrelevante. Ele está dizendo aqui: aquele que levar meu nome de maneira, e que esse nome seja usado de maneira inútil e irrelevante. E como nós levamos o nome de Deus em vão? A palavra do Senhor, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, no final, quando ele fala da armadura de Deus, no final ele diz que nós somos o quê?
na terra? Embaixadores. Embaixadores de quem? De Cristo. De Cristo. Então, peraí. Opa! Então, nós somos embaixadores, não é do governo, nós somos embaixadores de Cristo. Quando eu falei aqui que ele firmou uma aliança comigo, eu passo agora a levar na minha vida o nome de quem? De Deus. O nome de Jesus. O nome de Cristo. Eu sou embaixador de Cristo na terra, onde eu vivo. Então o embaixador, que ele faz? Ele representa o seu país no país para onde ele foi enviado. Ele é um representante com toda a autoridade dada pelo seu chefe, para que ele possa representar o nome do seu país naquele lugar. Nós aprendemos, gente, ao longo da vida a dizer que nós somos de determinada classe ou de determinada instituição, de determinada religião. O homem é acostumado a dizer: eu sou determinado time de futebol. O que você é? Eu sou fulano, eu sou do time fulano, eu sou do time ciclano, estou aqui para falar de futebol. Mas veja que nós somos ensinados a dizer que nós representamos a algo. Paulo, em Coríntios, ele diz assim que muitos diziam assim: olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas ele disse assim: você não é nem de Paulo e nem de Apolo, você é de Cristo. Então, ou seja, eu sou cristão. Não sou cristão? Ou eu sou a nova aliança? Eu sou cristão. Nós somos acostumados a dizer: eu sou da Assembleia de Deus. Está gravando. Eu sou, não tem problema. Está gravando. Eu sou da Presbiteriana. Eu sou da Igreja Batista. Eu sou da Igreja Adventista. Eu sou da congregação. Eu sou da Brasil para Cristo. Você viu alguém falar assim: eu sou de Cristo? Mas Ele nos chamou não para a gente viver com este espírito faccioso e divisionário, porque acaba, de certa forma, cada um levantando a sua bandeira e dizendo: a minha bandeira, ela é mais fiel ao Evangelho, à palavra de Deus. Mas a nossa bandeira, a aliança que nós firmamos, não foi com denominação, não foi com igreja. Nós firmamos uma aliança com Cristo. Amém. Através do seu sangue. Amém. Ele, em primeiro lugar, ele se colocou na posição para ser morto. Ele se colocou no pior lugar para sofrer a pena. E aí então agora nos chama para representá-lo no mundo que nós vivemos. Tanto é que ele, quando chama os seus discípulos, ele chama os discípulos assim: ide por todo mundo e pregar o meu Evangelho. Então ele está dizendo o seguinte: pregar o Evangelho de Cristo. Hoje a gente vê um esforço tão grande para as pessoas mais serem denominacionais do que serem de Cristo. Fazer parte de uma instituição grandiosa é uma glória, é um status enorme. Mas ninguém entende que isso vai ser um caminho em vão. Porque a palavra do Senhor diz assim o seguinte: quando você leva o nome de Deus, você não pode levar ele de maneira inútil ou em vão. Então, ou seja, eu represento Jesus no dia a dia que eu estou vivendo. Então, quando eu estou falando com alguém, ou quando eu caio no erro de mentir, quem é que eu estou representando? O Cristo? Quem eu estou representando? O diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Quando eu engano alguém, eu estou representando Cristo. Quando eu peito alguém, quando eu vou retribuir com agressão, ou quando eu vou reagir
de maneira violenta com alguém, ou com palavras, ou com obras, eu estou representando quem? Cristo? Não. O próprio Jesus disse assim: aprendei de mim. Vocês têm que aprender comigo. Vocês me representam. Antes de vocês me representarem, Ele nos chama para aprender com Ele. Assim, aprendei de mim, que sou manso. Em primeiro lugar, manso. Manso é aquele que não busca a sua própria autoridade. Ele abre mão do seu direito. Manso. Então ele disse: aprendei de mim, eu sou o primeiro. Eu abro mão do meu direito de ser filho de Deus e de ser o próprio Deus, para assumir a posição de homem mortal. Vocês sabem que sacrifício é esse tão grande? Para o próprio Deus assumir a posição humana. Por acaso Deus foi feito de barro? Não. Não se pode comparar Deus com um homem. Muito embora Jesus assumiu a humanidade, ele era 100% humano e 100% Deus. Mas ele assumiu essa condição para pagar o preço, para firmar uma aliança com o homem que ele criou. Porque até então, todo homem estava debaixo do pecado. Romanos, eu não sou filho de Malafaia, mas ele diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, quando eu venho, ouço a palavra de Deus e me coloco aceitando Jesus como Salvador, eu aceito o seu reino. Eu aceito a sua aliança que ele estabeleceu comigo. Quando eu aceito, é o momento da aliança que ele fez lá atrás. Eu agora sento na mesa e faço uma aliança com ele, de que eu vou ser fiel e vou representá-lo bem na terra que eu vivo. Não é isso? Então, quando você se entrega ao Senhor, você entrega a sua vontade, você entrega o seu querer, você entrega tudo ao Senhor, o seu direito, você entrega a Ele. Por quê? Porque agora Ele vai dizer: agora você vai me representar, porque você é chegado a vós o reino do céu. Então você vai representar o reino do Pai. E o reino de Deus é representado na terra pelo nome de Cristo. E quando a Bíblia fala que primeiro foi a primeira vez que o povo foi chamado de cristãos, lá no livro de Coríntios, pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, porque havia neles essa concepção de que, olha, fulano falou melhor, eu vou seguir ele. Beltrano falou melhor, eu vou seguir ele. E ele disse: não, você não é nem desse nem daquele, eu sou de Cristo. Eu sirvo a Cristo. Agora, eu preciso entender que ele está dizendo aqui que se eu levar o nome dele em vão, primeiro de tudo, se levar em vão, já está dizendo tudo, em vão, inutilmente. Eu não vou ter resultado nenhum. Não existe comunhão entre luz e trevas. Ou eu sou da luz, ou eu sou das trevas. Não dá para dividir o dia em duas partes, 12 horas. As primeiras 12 horas eu sou das trevas e as outras 12 eu sou da luz. Ou não dá para dizer assim: a semana inteira, 6 dias eu sou das trevas e no domingo eu sou da luz. Não, Ele nos chamou para sermos luz permanente. Por isso que a palavra mostra quando eles acendiam as lâmpadas lá no propiciatório, que era do candelabro, diz que ela tinha que ficar acesa perpetuamente. Perpetuamente. A nossa luz também tem que brilhar para sempre. Amém. Quando as pessoas olharem para mim, eles têm que ver a luz de Deus, de Cristo na minha vida. Mas quantos muitas vezes testemunham de várias pessoas de que, olha, pelo amor de Deus, cara, esse aí diz que é uma coisa, mas olha a boca dele, olha a boca suja que ele tem. Então a boca que ele usa para louvar a Deus
xingar o próximo. Claro que todo o xingo, toda a palavra torta, todo xingamento é louvor ao diabo. Agora, toda adoração sincera é a Deus, em nome de Jesus. Mas ele disse assim, olha, que ele, Deus, não deixará impune aquele que o representa mal. Imagina o presidente chama lá o embaixador, que fez tudo errado, que fez conta por conta, foi as coisas por conta própria, tomou decisões por conta própria, assinou documentos por conta própria. O que ele vai fazer com ele? Vai mandar prender? Ou não? Ou vai passar a mão nas costas dele e dizer assim, não, tudo bem, beleza. Nós estamos num período hoje que está tudo liberado, né? Mas não é assim. Mesmo eles, que são maus governantes, eles punem aquele que representam eles mal. Ou não? Punem. Eles entregam aos cães. Opa, está fugindo aqui. Eles entregam aos cães, aos aproveitadores. Na política tem muito disso. Uma hora ele é amigo e depois o cara não foi direito, ele entrega ele para os outros e trai. Mas não é assim com o nosso Deus. Não deve ser assim com o povo de Deus na terra. Ele fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, não diga que você é crente de maneira vã, inutilmente. Não represente o nome do seu Senhor de maneira vã, porque você o representa, não é? Você não está representando você próprio, nós estamos representando ao próprio Deus. E quando eu falei aqui da ceia do Senhor, a diferença aqui é que Jesus está dizendo assim, olha, o seguinte, quando você se reunir para celebrar, faz isto lembrando de que eu fiz uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. E você, quando se converteu, quando você veio até mim, você também assumiu uma aliança comigo. E eu agora te chamo de discípulo. Não é isso? De servo, de filho. Agora o filho vai representar o pai mau. Pode no mundo fazer isso, mas no reino de Deus, ele diz que isso é vão. Isso é inutilmente. E ele ainda diz, olha, vai ser difícil, porque ele não vou deixar ele impune. Ou, como ele citou lá, não vai deixar ele sem receber o devido castigo, né? Ele diz assim, não deixará impune quem usar seu nome em vão. Isso é muito sério, gente. Isso aqui, para mim, é crucial para a vida do ser humano, para a vida do cristão. Tem muito crente, gente. Tem que ter bastante. Ele é crente, como já falamos aqui, uma coisa, outra, instituição aqui, instituição lá. Mas de crente em Jesus, que toma a cruz, que segue Jesus, que aprende dele, ser manso e humilde de coração. E ele disse assim, olha, aprender de mim que sou manso e humilde de coração, para que você tenha o quê? Eu sou do primeiro caso. Descanso para as vossas almas. Para encontrar descanso para as vossas almas. Agora, se não aprender com ele, como nós vamos descansar? Se nós fizermos isso de maneira que nós anulamos inclusive o sacrifício, porque da mesma forma, quando a gente leva o nome de Deus em vão, é como a gente estivesse anulando o sacrifício e a aliança que ele firmou conosco. Isso é crucial para a nossa vida, gente. Eu creio que todos nós que estamos aqui, aqueles que estão vendo, que vamos ver, ou estamos vendo pela televisão, pela internet, eles têm que pensar nisso, porque isso é crucial para a salvação. Se não fizer direito, não vai haver aceitação desde o princípio. Deus já falou com Caim lá. Deus não simplesmente não chegou e já decepou a cabeça de Caim, não. Ao contrário, antes de Caim cometer o pecado, Deus disse para ele, por que está triste?
Por quê? Se você não fizer bem, não vai haver aceitação para você. Deus está dizendo a mesma coisa para nós. Se a gente caminhar por ele, por isso que ele fala assim, que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Há muitas vertentes aí que falam da salvação como uma predestinação. Se eu permanecer firme e fiel, eu estou predestinado a ser salvo. Agora, eu não sou predestinado a ser salvo se eu continuar em pecado. Ele não está dizendo isso que você hoje foi escolhido por Deus, e aí, você, porque foi escolhido por Deus, um dia você foi lá na igreja, entregou a sua vida, depois você desviou, você continua sendo de Deus. De maneira nenhuma. De maneira alguma. Porque aquele que é do Senhor, ele de maneira alguma, aquele que, a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 6, desde o versículo 1, ele diz assim, aquele que experimentou. Vamos ler lá? Vamos ler. Hebreus, capítulo 6. Eu não sou muito igual para a pessoa de ela, porque corre para lá e para cá, corre para lá e para cá. Né? Mas cada um tem seu estilo, né? Capítulo 6, Hebreus. Capítulo 6. Ele diz assim, ó. No versículo 4 em diante, ele diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial. Qual é o dom celestial? Salvação. Salvação. E não só isso. A salvação, ela não veio sozinha. Ela veio com algo muito grandioso na nossa vida, que é o selo da nossa redenção. Nós somos selados como representantes. A Bíblia diz que nós recebemos o selo. E qual é o selo? Espírito Santo. O Espírito Santo. Diz aquele que provaram o dom celestial, tornando participantes do Espírito Santo. E experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Porque desde já a gente experimenta os poderes da era que há de vir. Outros momentos nós estamos na presença do Senhor e a gente é tomado por uma glória maravilhosa, em adoração a Deus. Estamos experimentando algo que o ser humano lá fora não experimenta, não sabe nem o que significa isso, mas nós sabemos. A glória de Deus e a presença de Deus, ele diz assim: e os poderes da era que há de vir caíram. É impossível que sejam reconduzidos lá ao período. Nós precisamos entender. Tem muita gente que torce isso aqui, querendo dizer, não, mas não é bem assim. É assim. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus quando nos convertemos, nos arrependemos, genuinamente. Porque senão a casa não for limpa, o Espírito de Deus não vem. Ou seja, nós somos libertos no Espírito, porque a alma ainda continua no trabalho de santificação até a volta do Senhor, mas nós somos transformados imediatamente do nosso espírito morto para o espírito vivo, pelo Espírito Santo, que agora nos dá a condição de nós dizermos: Abba, Pai. Então, nós recebemos o Espírito Santo quando nós nos convertemos. Há alguns momentos lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando eles viram falando assim: o fulano se converteu, e vocês receberam o Espírito Santo quando foram impostos as mãos? Não, então vamos orar para que eles recebam o Espírito Santo de Deus. Agora, nós recebemos essa dádiva do Senhor para representá-lo. Com certeza, nós temos um símbolo. Nós temos um símbolo que é invisível. Nós temos um selo da redenção, que é o selo do Espírito Santo, que só o Senhor e os anjos conhecem. Nós mesmos podemos olhar no espelho lá, ficar olhando no espelho, não vamos achar nada, porque eu preciso entender que eu não represento essa
denominação ou aquela, eu represento Cristo. Agora, existem as denominações? Existem. Existem as bandeiras. O povo de Israel, eram 12 tribos de Israel, e eles tinham 12 bandeiras diferentes uma da outra. Mas como é que eles eram chamados? Como eles eram chamados? Povo de Israel, povo de Deus. Mesmo tendo cada um a sua bandeira, mesmo tendo o dialeto de Cibolé, ou Chiclete, mesmo tendo dialeto diferente, eles eram chamados povo de Deus, até que se desviaram. E aí eles viraram então agora: eu sou de Dan, eu sou de Rubem, eu sou de Judá, eu sou de... Nós somos de Cristo. Estamos representados bem no mundo que vivemos. Precisamos entender isso. Quando eu levantar da cama, eu tenho que saber como é que eu estou levando o nome do meu Deus. Como as pessoas estão vendo Cristo na minha vida? Se eu não estiver mostrando Cristo, está sendo em vão. Eu vou ter a devida punição. E a devida punição é ser lançado no lago de fogo. Existe até aqueles que representam o nome de Cristo, mas não fazem nada. Mas representam. Ele dá o testemunho, mas ele não se dispõe à obra. Ele não se dispõe a fazer absolutamente nada. Ele simplesmente coopera com a vida dele, com a vida regrada, mas não constrói nada. Ou seja, quando diz que constrói, ele constrói com palha, feno ou madeira. E no tribunal de Cristo, quando ele for levado para a glória, vai haver um tribunal de Cristo, quando a igreja for arrebatada. E lá no tribunal de Cristo, aquele que não fez nada, porque fazer o mínimo, que é construir uma palha, uma folha de madeira, vai ser queimado. Mas a Bíblia diz que todavia será salvo como pelo fogo. Este já está lá, então ele é salvo como pelo fogo. E como é que é salvo como pelo fogo? Ele simplesmente não ganha nada. Quando você vê, por exemplo, você está dentro de uma casa, e a sua casa começa a pegar fogo, e as chamas tomam conta da casa, de maneira que não dá tempo de você fazer nada, você sai correndo de chinelo e do jeito que você estava na cama. Do jeito que você estava na cama, para a rua, e fica olhando a sua casa pegar fogo, ser totalmente destruído. Mas aí fala assim: graças a Deus, perdi os bens, mas me salvo do fogo. Só que o tribunal de Cristo vai ser para receber o galardão. Vai receber o galardão, o prêmio de Deus, pelo que nós fizemos por intermédio do fogo. Os tesouros que nós juntamos no céu não é dólar nem real, são vidas sacrificadas pelo nome de Jesus, que dão testemunho da verdade e não desobedecem, andam em obediência. A Bíblia mostra em tantos lugares que Deus sempre quis no homem, não é sacrifício e oferta, que ele não queria sacrifício e oferta, mas que se obedecesse a sua palavra. E se anda em obediência. Sacrifícios são bonitos? São. Se você fizer o sacrifício com o coração obediente, vai ser uma explosão no céu. Mas tem muita gente que acha que pelo fato de fazer o sacrifício, Deus diz: olha, bacana, que legal que você fez. Não foi obediente. Aquele sacrifício foi em vão, não valeu de nada. Irmão, desde domingo passado, domingo retrasado, no domingo, a ministração do pastor Cristiano, no domingo passado, na ministração do pastor Salatiel, na terça-feira, na ministração que foi na terça-feira retrasada, na terça-feira passada agora,
O assunto foi exatamente dentro desse contexto de posicionamento. Precisamos entender o que vamos fazer hoje. Tem muita gente tomando ceia porque não entende o significado dela. Não entende que isso aqui é uma aliança. A Bíblia não nos instrui para que a gente não deva permitir que as pessoas tomem a ceia. Mas ela diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Antes de fazer, ele olha para si mesmo. E se ele tiver realmente um coração limpo, ele participa da ceia. Mas ele diz assim: mas aquele que bebe, come e bebe de maneira indigna ou indignamente, come e bebe para quê? Para estar no céu? Condenação. Para a sua própria condenação, porque ele não está discernindo, não está entendendo o sacrifício de Jesus, a aliança que ele firmou com a igreja. A igreja precisa entender isso. Infelizmente, a gente recebe notícias de lá para cá. Infelizmente, as pessoas não estão entendendo o que a palavra de Deus diz a respeito de Deus, um Deus tão santo, mas que nos chamou, sabe? Confiou a nós, e nos deu incumbência através de Jesus, para a gente, então, vocês vão fazer obra maior do que eu fiz. Ele disse assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem, vos será feito. O meu Pai está no céu. Às vezes a gente acha que está fazendo tudo, né? E ele não recebe, ele fala assim: por quê? Será que eu estou devidamente representando e não estou levando o nome de Deus em bom na terra que eu vivo? Não estou representando Cristo como deveria representar? Ele não está presente fisicamente, mas ele está presente em nós. Ele é o primeiro que participa dos nossos atos, seja ele onde for, seja pregando numa praça pública, ou seja, num motel. Se eu estou dito sobre Cristo, e se eu estou lá no motel, ele está lá também. Só que ele está triste, né? Está triste. Porque o homem é passível de errar. O cair é do homem, o levantar é de Deus. E a palavra diz assim: se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, apagar tudo. Então nós podemos representar a partir de agora, a partir de hoje, ou a partir de sei lá que dia, o nome de Cristo como devidamente, para não levá-lo em vão posso. É só eu me posicionar em Deus, é só eu me arrepender dos meus pecados, é só eu pedir perdão de maneira genuína ao Senhor e dizer: olha, eu não estou dando bom testemunho do Senhor, não estou te representando como embaixador de Cristo na terra, mas a partir de hoje eu quero fazer isso. A partir de hoje eu quero mudar. Eu quero participar da Santa Ceia do Senhor, sabendo que aquele ali a memória, a lembrança da aliança que o Senhor fez comigo, eu fiz com o Senhor. Por isso que ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque o homem pode examinar e dizer assim: olha, eu tratei mal fulano, tratei mal fulano, xinguei ali, xinguei lá, bati na mulher, bati no cachorro, mas eu me arrependo. Primeiro que se confessar, né? Confissão, ela vem junto com o arrependimento. A confissão que perdoa, ela tem que vir junto com o arrependimento. Se ela simplesmente só fala: perdão, Senhor, perdoa pelas minhas obras, perdão pelo que eu fiz, perdoa e só. Não. O arrependimento, ele produz contrição do espírito. É como eu trabalhar numa carbonaria, uma carvoaria, o dia todo.
chegar na minha casa, primeiro que isso não vai acontecer, mas tudo bem, é só uma ilustração. Chegar na minha casa, vou deitar na cama, primeiro que a Laodicea não vai deixar. Nem isso de calvaria, não. Se passar o dia todo suar, ela também não deixa. Mas alguém chega em casa e deita na cama para dormir no lençol limpo, sujo. Quando a gente está sujo, fedendo, né? Cebola, sei lá, óleo diesel, a gente sente mal, a gente sente o próprio cheiro. E fala, ai, não vejo a hora de tomar banho, não vejo a hora de me lavar. O sangue de Jesus Cristo nos lava de todo o pecado e impureza. Se confessar os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e vos purificar de toda injustiça. E quem se arrepende de verdade, ele não se arrepende agora e amanhã ele perde de novo. Quem pede perdão genuinamente, ele pede perdão e diz, a partir de agora eu mudo. Ele muda de rumo. Conversão é isso, ele muda de direção. Ele passa agora a viver uma vida íntegra, porque ele está vendo e agora sabe quem ele está representando. Se eu andar em pecado, eu vou entristecer o Espírito Santo. Eu vou entristecer o meu Senhor, porque eu vou rolar pouco e feliz para as pessoas que têm. Às vezes pessoas ganham outros a Cristo apenas por causa do testemunho. Porque muita gente acha que pregar o Evangelho tem que falar. A gente prega o Evangelho com a vida, com a vida. As palavras, elas vêm, elas são colocadas e devem ser colocadas demonstrando a forma como vivemos. Porque não adianta eu pregar para você sem eu pregar para mim em primeiro lugar. Se eu não olhar, se eu estou representando o nome do meu Cristo, se eu sou representante de Cristo, se eu estou fazendo aquilo ali em vão ou não. Antes de ensinar, antes de pregar, antes de falar alguém. Amém? Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos, porque a palavra é nossa, né? A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A voz é nossa. A palavra de Deus, ela fala ao meu coração. A primeira pregação que eu ouvi é aqui dentro, no meu espírito. E quando eu transmito para você, porque eu já preguei para mim. Porque eu não posso pregar algo que eu não vivo. Eu tenho que viver, que a minha vida possa ser confrontada. E você olhar e falar assim, não, está pregando aquilo que realmente é. Amém? Que Deus possa nos conservar assim. Vamos nos colocar em pé e eu queria chamar o pastor Michel aqui para ministrar ceia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Jesus pela sua palavra. Estava ali ouvindo a palavra, prestando bastante atenção, né? Porque a Bíblia diz que quem tem ouvidos, Ouça. ouça. Não basta ter ouvido, né? A gente tem que dar ouvido, né? Nós precisamos dar ouvido. E me chamou a atenção aqui o texto que o pastor Jorge leu, que fala, talvez para alguns não seja uma palavra comum, mas esse texto fala da apostasia. Ele fala que aqueles que foram iluminados caíram porque se apostataram da fé, caíram porque deixaram seu coração esfriar, caíram porque se permitiram ser seduzidos pelo mundo e por isso caíram, apostataram da fé. E a Bíblia fala que a apostasia não tem cura. A apostasia ela é impossível
impossível, né? O autor aqui, Paulo, diz que é impossível renová-los para o arrependimento, porque é impossível, porque deixou o coração esfriar, né? Porque deixou de crer. E nós estamos aqui reunidos justamente por isso, porque é através da palavra de Deus, da instrução de Deus, da comunhão que nós buscamos com Deus através do Espírito Santo, que nós não permitimos que esta apostasia tome a nossa vida. A comunhão com Deus faz a nossa fé ser fortalecida, né? O autor, ele diz, né, que aqui no próprio texto ele diz: é impossível que Deus minta. Ele diz que Deus jurou por si mesmo, não havendo alguém superior, jurou por si mesmo, né? Dizendo: certamente te abençoarei. Aleluia. Então Glória você a tem Deus. a bênção de Deus sobre a tua vida. Amém. Coisa gloriosa Glória a Jesus. é poder saber: Aleluia. eu sou abençoado. Deus falou para Abraão: ser tu uma bênção, você é uma bênção, você é a bênção. Como o pastor falou, é o representante de Deus nesse mundo. Aleluia. Que coisa gloriosa, que responsabilidade. Por isso que fala van, né? Uma das definições que eu ia falar, né? Uma coisa vã é uma coisa tratada sem responsabilidade, é uma coisa irresponsável. E você vê a responsabilidade que Deus depositou em mim e em você, representar Cristo. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, a palavra de Deus diz, na noite em que ele foi traído, ele chamou os discípulos. Ele não chamou a multidão vivia cercando Jesus o tempo todo. E Jesus podia naquele momento chamar a multidão, dizer: vamos ali comigo. Não, ele chamou aqueles que ele firmou um compromisso e uma aliança, aqueles que ele sabia, aqueles que ele em oração, né? A palavra de Deus diz que Jesus passou a noite em oração. E Deus deu a direção para ele para escolher quantos? 12 estavam com ele ali naquele momento. Amém, igreja? Deixa as crianças. Amém. Deixa ele. Agora é o momento deles também, eles vão participar conosco. Volta a sua atenção aqui. Ele chamou os discípulos. Os discípulos vieram e cercaram Jesus na mesa naquele momento, e ali ele estabeleceu a igreja, ali ele estabeleceu a sua aliança. Por isso nós orientamos as pessoas, aqueles que firmaram um compromisso com Cristo, aqueles que decidiram por Cristo, né? A gente orienta as pessoas que são batizadas a participarem. Por quê? Porque são pessoas que têm aquele compromisso com Deus, que firmaram a sua aliança, que decidiram: eu não vou viver mais para o mundo, eu vou viver para Cristo. E mediante essa decisão e esse posicionamento, você é chamado à mesa. Aleluia. Você é chamado à mesa. Venha participar com Jesus dessa mesa. Vamos orar, irmãos. Paulo diz: eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Amém. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aleluia. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua mesa. Sim, meu Pai. Estamos aqui reunidos para participar nesta noite do Teu corpo e do Teu sangue. Senhor, que estes elementos, Pai, sejam consagrados agora. Que nós possamos participar da Tua mesa, assim como foi instruído a igreja, Pai.
para que através do teu corpo e do teu sangue nós venhamos receber, Pai, o perdão dos nossos pecados e o fortalecimento da nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, que todos nós, meu Deus, nessa noite possamos ser parte desse corpo, não somente ser parte do pão e do cálice, mas ser parte desse corpo. Em nome de Jesus, consagra agora, Pai, estes elementos e abençoa todos que vão participar nessa noite. Amém.